Fala, Deu Paulinho. certo? Entrou? Entrou, Ah, entrou. boa. Beleza, E cara? aí, tudo bem? Como Tô, é que tá? tô bem, cara. E você, pô? É engraçado. O Bom, Paulo, a gente se ajustar cruzava aqui, ó. Pronto. quase todo dia ali na XP, né? E é curioso como, porra, faz quase 2 meses que a gente não se fala, né, meu? Porque Cara, é ficou, verdade. ficou desde que a gente entrou na quarentena, né? E política não tem dado muita, né? A gente tava mais preocupado com corona, com a bolsa, com Pois agora. é, olhando para outras coisas, a hora que precisou olhar para a política, viu que o negócio não tava bem, né? Bom, Paulo, cara, é o primeiro analista político que participa do Stock Pickers. Então, em um ano de Pô, que programa, responsabilidade, hein? total. Mas não chamei qualquer analista, né? Eu chamei o Paulo Gama, né? Porque quem segue o Ô, Paulo Paulo no Gama. Instagram sabe que ele criou o Paulo Gama. Pô, mas E, eu juro que eu tentei achar só o Paulo Gama, mas já tá ocupado. É, tentei mandar mensagem para ver se conseguia interagir, pedir o nome para mim, mas não deixaram. E aí tive que colocar o O na frente, mas não é nada de soberba não, viu? e eu vi uma galera perguntando se vai deixar gravado. Gente, essa também vai ser a primeira live que a gente vai transformar em conteúdo para ir para o YouTube também, porque acho que esse conteúdo aqui a gente vai ver bastante aí ao longo da semana. E ó, tem um tal de Vitor Scarlett aí acompanhando, esse Ah, aí opa! conhecido também, hein? É Pô, o esse aí eu paguei. Paguei R$ 20 para ele vir aqui falar, ó, Bom, importante e capaz. Paulo, a gente sempre começa os nossos programas perguntando quem que é o convidado em 30 segundos. Então eu queria que em 30 segundos se definisse aí para a galera quem que é o Paulo Gama. Pô, você fazer uma definição chata, vai, mas enfim, talvez valha a pena agora. Pô, eu sou analista político da XP, cubro política faz 10 anos, comecei em 2009 trabalhando para a Folha de São Paulo, sou jornalista de formação, fiquei de 2009 até 2017 trabalhando na Folha cobrindo política, parte desse período em Brasília, fiquei em Brasília pô, até 2017 morando lá, vivendo lá, e depois voltei para São Paulo e agora tenho uma semana parlamentar, digamos assim. Eu passo terça, quarta e quinta em Brasília e as pontas segunda e sexta em São Paulo, quando está movimentado por lá, né? Agora, enfim, com essa quarentena, a gente tem tentado fazer parte do plenário virtual, digamos assim, da Câmara e do Senado, fazendo bastante Zoom, conversa, WhatsApp, para tentar trazer algum tipo de previsibilidade para a cena política aqui do Brasil, que não é tarefa fácil. E Estourei eu. 30 segundos, mas Não, boa. mas foi ótimo, foi ótimo. Não, não ia cortar, não. Mas eu gosto da história tanto do Paulo quanto do Eric, né, que faz parte da equipe de análise política da XP. São dois caras que começaram a carreira como jornalistas, né? E Uhum. me identifico muito, né? Porque eu também fiz minha Porque você também carreira. teve Minha essa carreira carreira, né? inteira, eu só fiz a escolha certa na faculdade. Eu não fiz jornalismo. Eu acabei virando jornalista de alegre mesmo, que eu sempre gostei muito de escrever e na Infomani a gente pôde exercitar muito isso. Mas, Paulo, você também me contou que você tem uma história de investidor aí, cara. Puta, foi uma grande roubada. Pode falar disso ou não? Você vai fugir, ó, Não, metade das pessoas vai embora. não, pode falar, pode falar. Tá chegando ainda, gente. Eu acho que a live vai ser boa. E se quiser guardar para o final, você que sabe. Pô, posso dar um pequeno. Vou falar, pô, era 2010, se não me falha, que a memória que a Petrobras fez aquela grande oferta pública, foi que todo mundo Aham. falava disso. Enfim, tinha acabado de começar lá no jornal, e aí não tava com algum dinheiro, que, porra, grande dinheiro parado, R$ 5.000, que, porra, toda a minha economia. Eu falei, o que eu faço com esses R$ 5.000? Passei na minha agência do banco, falei, vou falar com a gerente, né? Tá aqui, todo mundo pode. Todo mundo podia comprar ação. Putz, sentei com a gerente, bati um longo papo com ela e saí de lá comprando R$ 5.000 de ações ordinárias, porque a gerente olhou e falou, eu falei, tem dois tipos. Ela falou, tem dois tipos. Eu falei, o que é melhor? Ela falou, compra da ordinária, que é a mais normal, né? Você vai querer uma coisa preferencial, mas na ordinária mesmo, que é o normal. Eu fui lá, R$ 5 estão parados até hoje lá, nunca mais tirei daqui, não ficou. Aí depois disso, só dinheiro com vocês aí, grandes entendedores. Nem olho o que está acontecendo. Deixo lá e os profissionais tomam conta por mim. Eu me ocupo aí de tentar trazer algum tipo de visibilidade para essa turma para que eles consigam gerir meu dinheiro melhor. Genial. Bom, então vou abusar bastante de você. Galera, vou desabilitar aqui os comentários. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda lá no box. Paulo, eu acompanhei o episódio do Frequência Política, né? Para quem não sabe, além de analista da XP, eles também têm o podcast Frequência Política. Toda sexta-feira vai ao ar um resumo político.
E eu ouvi hoje de manhã, antes do Coffee Talks, o episódio da sexta, né? Que foi você, o Eric, o Eric não, você, o Richard, o Vitor e o Marcos Mortari E também o Marcos Mortari, participando. E você já começou falando, ó, você não pode perguntar para analista político se tá tudo bem e se vai ter impeachment. Mas, porra, é a pergunta, cara. Então, porque eu vou trazer aqui as perguntas dos investidores de ações. Isso aí, E tem que o perguntar cara, mesmo, acho que aqui é mais tranquilo. E o cara é o cara chucro que não sabe mesmo, talvez no detalhe, a condução política, mas o que aconteceu foi muito grave, né? Eu acho que você não precisa ser um grande analista político para perceber que o Bolsonaro perdeu ali um dos alicerces da vitória dele em 2018, né? O Moro não foi a campo com ele, mas muita gente votou no Bolsonaro por causa do Moro. Mas era o candidato que naquela situação representava, né, a Lava Jato e enfim, conseguiu trazer para si tudo isso, né? Sem dúvida. E, cara, já indo bem direto ao ponto, o quanto o episódio de sexta-feira traz risco para a continuidade do Bolsonaro no cargo como presidente? O que precisaria acontecer para que houvesse, de fato, um impeachment? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto que precisa acontecer é redução, queda na popularidade dele. Não só diminuir o nível de aprovação, como aumentar também bastante o nível de rejeição. Isso é uma coisa que nas conversas no Congresso, cara, é sempre muito presente isso. Desde o começo, sabe? Porque não é a primeira vez que o Congresso está bravo com o Bolsonaro. O Congresso sempre teve suas questões com o Bolsonaro, e desde o início, enfim, de 2019 já tem gente que fala que precisa dar um jeito, que não tá bom desse jeito, que a relação precisa voltar a ser como era com Temer, como era, enfim, com Lula, alguma coisa assim. Ninguém nunca teve coragem de fazer nada por conta de popularidade. Ele começou o governo dele lá com seus 35, um pouco mais, um pouco menos. O Vitor, que apareceu aqui embaixo agora há pouco, falando muito importante, rapaz, ele é quem conduz as pesquisas que a XP faz, em parceria com o IPOF, que é um instituto bem conhecido, é quem toca as pesquisas, mas ele é do nosso lado, é quem prepara questionário, quem mexe, enfim, nos números depois para fazer a apresentação. E aí a gente sempre... menos. Acho que é muito difícil que alguém no Congresso tope levar adiante isso. E também com a reprovação dele perto de 40%, acho que também não é muito trivial que ninguém no Congresso se anime a tocar algum tipo de coisa. O que você tem, por exemplo, eu estava vendo os números agora da Dilma, de quando o Eduardo Cunha abre o processo de impeachment dela. Ela tinha, se não me falha a memória, acabei de olhar, mas se não me falha a memória, acho que era 67% de reprovação e perto de 10% de aprovação. É um cenário diferente do que a gente tem agora, que é perto de 30% de aprovação e 40 e poucos de reprovação. Então acho que o primeiro ponto para que alguma coisa dessa vá em frente é a deterioração do ambiente, da popularidade dele. Segundo ponto, que acho que é muito importante... Só antes de ir para o segundo ponto, esse primeiro ponto não aconteceu e não deve acontecer... Assim, pode acontecer, mas não tão forte, né? Assim, a gente sempre tenta fazer vários exercícios, né, para imaginar qual é o núcleo duro do bolsonarismo, o que de lá vem de fora, o que de lá vem da turma que gosta do Paulo Guedes, o que de lá vem da turma que gosta do Sérgio Moro. E acho que era uma dúvida que muita gente tem, que a gente partilha também, de tentar entender o que é o bolsonarismo nessa popularidade e o que é o lavajatismo nessa popularidade. A pesquisa, enfim, a gente rodou uma pesquisa quinta e sexta-feira, parte dela antes da saída oficial do Moro, parte dela depois, mas enfim, com ajuste lá na pergunta, o que representaria e o que representou a saída do Moro. A gente tem, assim, quando você pergunta de pronto, a popularidade dele não mudou, e aí a gente forçou um efeito questionário, porque no meio das 5 perguntas que a gente fez, a gente oferece ao entrevistado a informação de que o Moro foi demitido. E aí você tem uma mudança grande na perspectiva futura para o mandato do Bolsonaro. Isso se deteriorou bastante. Mas a popularidade dele em si não se deteriorou. Porque, enfim, é um episódio fresco, muita gente tomou conhecimento, mas me parece que ainda não deu tempo de assimilar tudo. Um exercício que a gente fez antes disso, que acho que é interessante, para tentar estimar um pouquinho do tamanho do lavajatismo dentro da popularidade do Bolsonaro, foi tentar olhar, porque além de perguntar se o governo é ótimo ou bom, a gente em algumas pesquisas pede para a turma dar nota para o Bolsonaro, para o Mourão, para o Moro, para o Paulo Guedes, para a turma toda. E aí a gente vê que tem 1/3, mais ou menos, da turma que aprova e apoia o governo Bolsonaro, que gosta mais do Moro do que do Bolsonaro. Dá nota maior para o Moro do que para o Bolsonaro. São 12 pontos percentuais, mais ou menos, daqueles 35 do exercício que eu fiz, usados de dezembro ainda, que aprovam o governo Bolsonaro, mas gostam lá do Sérgio Moro. Dão nota maior para ele. 7 desses 12
ainda dão uma nota 2 pontos maior pro Moro do que pro Bolsonaro. Gostam mais do Moro do que do Bolsonaro. Difícil dizer que de cara essa turma vai embora. Vai embora do governo, deixei de gostar, porque para mim interessava só o Moro. Não dá para dizer isso, mas assim, a gente tenta usar dado disponível para estimar um pouco à frente, né? É duro, às vezes cai do cavalo, mas, enfim, me parece assim, um exercício, o chute educado que os economistas gostam de usar, né? Que tem aí esse terço da popularidade do Bolsonaro que pode ser um pouco mais suscetível a esses desdobramentos. Então é isso. Não aconteceu e o Congresso olha muito para a pesquisa de popularidade para saber se tem um espaço para andar nisso ou não. Agora, só queria dar parabéns a essa pesquisa, realmente vai no detalhe do detalhe, né? Muito mais do que falar aprovou, é aprovado, é reprovado, gosto, não gosto. Você consegue, de fato, ir desenhando o perfil da pessoa que fala que gosta ou não e por quê. Eu acho que esse talvez seja a grande validade, o grande valor da gente ter uma pesquisa própria, é porque a gente consegue cruzar os dados, né? Porque, enfim, as pesquisas de opinião, assim, o resultado da nossa pesquisa XP e PESP de aprovação, então, ele anda muito em linha com das pesquisas públicas que a gente vê, Datafolha, Ibope. O que é bom da gente ter a pesquisa proprietária é que a gente consegue fazer o tipo de cruzamento que a gente quer. Então eu consigo separar dentro das notas do Bolsonaro, dentro das notas de Moro e Bolsonaro, dentro do perfil de quem aprova o governo, quem dá nota maior e quanto. Entendeu? A gente tem acesso assim, são 1000 entrevistas por rodada. A gente tem acesso, a gente não tem o nome da pessoa, evidentemente, mas a gente tem as 1000 linhas de respostas. A gente sabe exatamente o perfil de quem decidiu por um lado, de quem opinou de outro jeito. Isso eu acho que é o que a gente tem de mais valioso, assim, de ter uma pesquisa proprietária, é isso, é conseguir no microdado e mostrar exatamente, enfim, fazer os cruzamentos que a gente quer. No limite é o que ajuda a gente a tocar as coisas para frente. Bom, vamos lá, esse então, é o primeiro ponto. O primeiro ponto, então, popularidade. Segundo ponto, você depende do Rodrigo Maia aprovar, assim, claro, assim, não existe outro tipo de abertura de processo de impeachment que não passe pelo presidente da Câmara da assinatura dele. Precisa disso. Você até tem ação no Supremo que questiona por que o Rodrigo Maia não decidiu ainda sobre o impeachment. Você tem mais de 30 pedidos contra o governo Bolsonaro. Você até tem um pedido do Supremo para que o Rodrigo se manifeste sobre por que ainda não decidiu. Mas você não tem nada que obrigue ele a tocar ou não tocar o processo. Então é uma decisão discricionária dele, e me parece que agora, enfim, por parte de convicção pessoal dele, por ambiente político, parte do que a gente disse, ele não vê espaço para uma coisa dessa acontecer. Até saiu a notícia, eu ia até abrir que saiu alguma coisa na Bloomberg que pro Maia não vai, isso não vai andar agora. Eu não cheguei a ver no detalhe, mas ele não está muito afim de andar com isso, né? Acha que não tem clima. Agora, o Rodrigo Maia ele ficou desde daquele bate-boca com o presidente na CNN, que, enfim, Bolsonaro deu uma pancada nele, ele respondeu daquele jeito dizendo que ia jogar flores, que não ia dar pedrada de volta. Ele, desde aquela época, ele passou um período longo sem dar entrevistas, desmarcou coisas que ele tinha marcado, e hoje ele voltou a falar. E hoje ele pediu paciência. Enfim, aí entra um pouco do caminho que eles estão trilhando para tirar um pouco da pressão para a abertura desse pedido, que enfim, você já tem um pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República. Ela fez o pedido ao Supremo, né, para que o Supremo autorize para investigar a fala do Moro, para saber se o Moro falou a verdade ou mentira, e aí a partir disso você poderia ter um outro caminho. Então eles estão se apegando um pouco, assim, para desafogar a pressão do pedido de impeachment, fala, já existe um pedido de inquérito da Procuradoria, vamos ver o que é que a Procuradoria faz, para a partir daí a gente, enfim, depois decide, deixa os caras tocarem, não é o momento da gente parar o país, tem decisões importantes para serem tomadas pelo Congresso, não vamos parar o país agora para discutir esse tipo de coisa. E aí, o último ponto que eu vou... Vai lá. Não, é que eu fiquei com uma dúvida disso aí, porque vai ter essa investigação, né? Foi pedido do Aras, da Procuradoria-Geral da República. E se de fato mostrarem que o Moro falou é verdade e houve uma interferência política ali, isso pode mudar um pouco o cenário, ou o fato daquele primeiro ponto da popularidade ainda estar forte, talvez isso não mude tanto assim? Então, aí tem um ponto importante, porque caso o Procurador-Geral da República, enfim, vamos lá, o Supremo, estou supondo esse caminho, o Supremo autoriza a abertura do inquérito, aí a partir daí você tem uma investigação criminal. E aí digamos que no curso dessa investigação, o Procurador-Geral da República se convença de que há elementos suficientes para oferecer uma denúncia
contra o presidente da República. Aí, enfim, o que acontece é o que aconteceu com o presidente Michel Temer. Ele oferece uma denúncia e aí a Câmara dos Deputados precisa votar para ver se essa denúncia pode prosseguir ou não. Se ela autoriza o Supremo a processar o presidente da República ou não. Depois o Supremo decide, mas é semelhante ao processo que aconteceu com o Temer. Assim, pensando em agenda, isso para tudo. Porque, enfim, aí o Congresso passa a discutir só isso, o presidente da República, como a gente teve lá atrás, o Temer estava às vésperas lá de tentar votar a reforma da Previdência, parou tudo para se salvar, para se prender na cadeira, mais ou menos que pode acontecer também se você tiver, enfim, estamos distante do processo, tá? Porque você ainda precisa, o Celso de Mello estava para autorizar, pode ser que enquanto a gente estivesse falando aqui, ele já tenha dado o ok dele lá para a Procuradoria tocar o inquérito. Mas você depende ainda do Celso de Mello, do Supremo, autorizar a abertura desse inquérito. Aí, durante esse período, você tem todo um processo de investigação até que o Procurador-Geral da República se convença de que há elemento suficiente para pedir a condenação, ou o contrário. Ele pode fazer toda a investigação e falar, olha, na verdade não tem nada disso, quem mentiu foi o Moro, e aí no próprio pedido de inquérito ele já abre a possibilidade de oferecer denúncia contra o Moro por denunciação caluniosa. Porque, enfim, o Moro apresentou uma série de irregularidades lá, né, falou que houve uma série de irregularidades no tratamento de Bolsonaro com ele, no decorrer lá das negociações. Se, de repente, o Procurador-Geral da República investigar e achar que o Moro mentiu, ele pode oferecer a denúncia contra o Moro por denunciação caluniosa. Ele mentiu, denunciou um crime que não existiu, e aí foi de propósito, tinha interesse político, ele oferece a denúncia contra o Moro. E aí é outro caso. Mas, enfim, mas tem todo esse processo de investigação. E aí, depois disso, se ele se convencer de que há elementos contrários, de que o Bolsonaro, na convicção dele, cometeu um crime, aí ele oferece essa denúncia e a Câmara delibera se o Supremo pode ou não processar o presidente da República. Mas é um caminho longo, tá? E aí, sim, você tem um movimento que, de alguma maneira, é semelhante ao do impeachment, porque pode implicar o afastamento do presidente, tem toda essa questão, mas não é uma decisão do Rodrigo Maia. Mas aí é para uma esfera de crime comum, não de crime de responsabilidade comum no impeachment. Então você tem esses dois caminhos, digamos assim, para ter um processo em que a Câmara dos Deputados decida sobre a permanência ou não do Bolsonaro como presidente. Esse é um ponto que acho que, enfim, importante falar, bom você ter apontado. E terceiro ponto, de novo, de por que acho que ainda não tem um ambiente para o impeachment, porque o Bolsonaro recentemente fez alguns movimentos de aproximação com esse partido de centro, e isso pesa na conta do Rodrigo Maia de alguma maneira. Não faz sentido nenhum ele colocar o país em suspenso, abrir um processo, deflagrar uma bomba atômica, e de repente o Bolsonaro está contando com algum suporte, consegue barrar isso. Assim, não faz sentido ele apertar esse botão de eject se você não tem um projeto posto para tomar o lugar disso, se você não tem certeza de que existe uma base parlamentar disposta a migrar de um projeto e entrar no outro. E o Bolsonaro fez alguns movimentos de aproximação com esses partidos de centro, não é segredo para ninguém, entrou em agenda pública do Bolsonaro a reunião com esses partidos políticos, gravou vídeo com algum desses expoentes desses partidos de centro, está tentando um movimento de aproximação. A priori, aí, enfim, isso acho que explica um pouquinho de por que a gente tem pouca pressão dentro desses partidos de centro, porque não suportavam e continuam suportando o Bolsonaro. Acho que ninguém mudou o sentimento, mudou um pouco a forma de expressar e a maneira como ele se manifesta. Mas o sentimento contrário, acho que continua, porque se vê agora uma janela de oportunidade, ainda mais porque, enfim, o presidente está frágil de alguma maneira, começou a se falar em impeachment de uma maneira que não se falava antes, então ele é mais dependente desses partidos de centro, e essa turma aproveita esse momento para dar um abraço, aquele abraço caloroso, dizer, pô, presidente, agora o senhor precisa da gente, conta comigo, a gente está aqui para o que precisar, não é hora de discutir impeachment, bola para frente, e depois a gente conversa sobre como é que a gente se ajusta. Então tem um pouco desse componente, e aí você pergunta, pô, mas como é que o Bolsonaro, né, que fez aquela campanha de 2018, raivosa contra a classe política, topa se agarrar nas mesmas pessoas que ele criticava, execrava, até pouco tempo atrás? É difícil, eu acho que a gente vai ver daqui a pouco se as redes dele, se os apoiadores dele vão topar isso, mas ele tem oferecido, e aí desde a semana passada, desde aquela entrevista para a CNN, ele tem oferecido uma justificativa para essa turma nas redes, que acho que, enfim, na minha opinião não convence, mas que pelo menos é algo a que se agarrar, que é a ideia de tratar o Rodrigo Maia como o grande golpista, o cara que tem um plano aí na cabeça para me tirar do poder,
Então, em nome disso, em nome de combater o Rodrigo Maia e essa vocação golpista dele, eu preciso conversar com esses partidos, porque são eles que vão me dar sustentação contra o Rodrigo Maia. Então ele criou essa narrativa antes até, aquela entrevista para a CNN, acho que é bem pontual disso, porque ele bate, ele diz, não é a Câmara toda, não é o Congresso todo, é o Rodrigo Maia que não quer não quer me deixar governar, quer tomar o meu lugar. Ele tem que estabelecer um diálogo com o Senado. Enfim, na minha opinião, isso até explicita um pouco mais essa coisa do Rodrigo, porque daí ele tenta conversar com o Davi Alcolumbre, ele tomou café da manhã com o Davi Alcolumbre logo no dia seguinte dessa entrevista. Ele tenta explicitar e focar no Rodrigo essa ideia de que, para não me deixar ser atingido pelo Rodrigo Maia, vale tudo, inclusive conversar com a turma do Centrão. Essa é a justificativa que ele dá, não me convence, mas acho que é um argumento, é um elemento para a batalha das redes, que para ele tem muita validade, para tentar dar um argumento aí para essa turma, digamos, se agarrar e conversar e tentar fazer essa batalha das redes. Então, espremendo tudo isso, acho que agora com esses níveis de popularidade, com essa primeira aproximação com o Centrão, não tem muito espaço mesmo para esse impeachment andar. O que pode mudar num cenário desse? Porque, enfim, a gente tem um cenário base, se não houver nenhum tipo de fato se sobreponha a tudo isso. Digamos que o Moro tenha aí guardado um áudio dele trocado com o Bolsonaro que seja mais pesado do que a troca de mensagens que ele fez até agora. Isso é um elemento forte que o áudio é duro. O próprio Moro já viu já se mostrou que é bom, né, de áudio. Pode ser que uma coisa dessa provoque algum tipo de rebuliço aí, dê algum tipo de gás novo. De novo, a gente ainda vai ver como é que vai ser a popularidade do Bolsonaro a partir da saída do Moro, mas a partir também dos efeitos econômicos da crise, né? Porque, a gente mal falou do corona, mas a gente vai entrar num período de aumento de desemprego, com certeza. Como é que isso afeta a popularidade do Bolsonaro também? A gente tem todas as rusgas dele com o Paulo Guedes, da equipe econômica com uma turma lá da Casa Civil, quer dizer, estão tentando amenizar isso. Teve essa foto de hoje cedo que é importante, mas tem todo esse cenário que também pode acarretar algum tipo de perda de popularidade dele. Então tem alguns elementos que podem mudar esse cenário. Tem a reação das redes do próprio Bolsonaro, que podem fazer com que ele volte atrás nessa decisão de diálogo. Então acho que dessa vez é um pouco diferente, mas pode acarretar algum tipo de coisa desse jeito. Não seria a primeira vez que ele voltaria atrás. A gente lembra lá em 2019, teve um momento em que houve a promessa do Palácio do Planalto de recriação do Ministério das Cidades. E aí isso pegou mal, era um outro momento, evidentemente, mas ele voltou atrás disso. Agora, acho que é a primeira vez em que ele precisa fazer aquela conta de 171 votos, né? Aquela conta que é o que garante você não ser afastado. Então tem esse ponto que exige dele um pouco mais de pragmatismo, vamos dizer assim, de necessidade de ter uma base, por menor que seja, não seja uma base propriamente dita, mas uma turma aí com quem ele possa contar no Congresso. Mas daí, enfim, a dizer que isso é permanente, é uma base de sustentação para o que der e vier, como foi a do Temer, quer dizer, jogou fora a agenda econômica, mas ele se manteve na cadeira. Mas dizer que a gente tem uma situação dessa é diferente. Então, com os dados de hoje é difícil, mas está todo mundo lá olhando para a popularidade, para ver qual é o caminho que vai ser tomado daqui para frente. Isso. Bom, estou com várias perguntas aqui, vou tentar ser bem rápido aí, mas primeiro, cara, quero agradecer, porque acho que o Stock Pickers fez um ano agora e uma parte do sucesso do Stock Pickers acredito que deve-se à maneira leve que a gente fala de um assunto tão denso que é o mercado de ações. E acho que a gente está conseguindo, pelo menos esse papo aqui, levar de uma maneira mais leve esse papo político aqui. Então até já deixo o convite. É verdade. Sempre que tiver alguma coisa sobre política, cara, podem usar o Stock Pickers aí para a gente falar. Pô, maravilha. Pra gente é ótimo também. De uma maneira mais informal, porque eu tenho umas perguntas que são bem... eu vou fazer se puder responder até mais rápido elas para dar tempo de fazer todas. Beleza. Primeiro, você falou duas coisas que você não falou aí, né? Aliás, a principal, né? Você não citou o que eu pensei que era um dos fatores, o Mourão, num fator de poder ajudar no impeachment. Eu digo isso porque no último impeachment que a gente viu, da presidente Dilma, a gente viu um grande, não uma grande, né? Mas o Temer ajudou um pouco ali, né? Com aquela carta, aquelas conversas. Então, assim,
você discurso via, de posse antecipado. você via que tinha ali uma predisposição do vice-presidente de ajudar no impeachment. Uhum. Queria saber como é que você vê a figura do Mourão hoje, se ele se vê até não à vontade para fazer isso, se você acha que ele está esperando alguma coisa, enfim, porque assim como o presidente da Câmara, que no último impeachment, na figura do Eduardo Cunha, foi fundamental para o impeachment, agora também o vice-presidente também seria importante. Então, fazer esse paralelo, você fez um Maia versus Cunha, também fazer um Mourão versus Temer, né? Pensando no último impeachment. Tá, vamos lá. Primeiro, acho que vale pensar assim, a origem e a formação de Mourão e Temer é completamente diferente, né? Porque o Temer era um cara que tinha sido presidente da Câmara 3 vezes, presidente do PMDB, que à época, hoje em dia, dependendo do critério, continua sendo o maior partido do Brasil. É um cara que vivia da política, né? Teve a formação lá de constitucionalista, enfim, tudo bem, mas assim, a carreira dele trilhada foi, de fato, foi na política. O Mourão, enfim, general do Exército, mas assim, tem boa relação política, os deputados, senadores gostam até, enfim, acham que é uma pessoa de trato fácil, mas não é alguém que veio, enfim, do Congresso, não tem essa vida parlamentar como teve o Temer. Então, era muito mais natural para o Temer continuar conversando com a Câmara do que o Mourão hoje. E aí entra um pouco, eu não mencionei o Mourão, mas eu falei que não existe um projeto posto, né, que acho que isso é muito importante para que o impeachment se consolide. Você, assim, os deputados que vão votar o impeachment eles estão tendo muita clareza de que o projeto que vai ser colocado no lugar é melhor do que o projeto para eles que está hoje em dia sendo percorrido. Por isso que a gente teve no processo da Dilma, quer dizer, teve alguns partidos que se mantiveram no ministério 24 horas, né? Você dormiu ministro de uma pasta, acordou ministro de outra pasta, mas estava nos dois governos. Foi a mesma base que migrou de um governo para o outro. E só fizeram isso, quer dizer, só aprovaram o impeachment porque sabiam como é que ia ser um governo Temer, sabiam que eles estariam contemplados lá e como é que seria a sustentação desse governo. Então, esse projeto acho que está longe de existir hoje, assim, não existe, não se vê o Mourão fazendo o tipo de articulação que se vê o Temer fazendo. Até um ponto que eu ia complementar, né? Quando você falou de todo mundo parar e discutir só isso, eu não vejo quem que tem interesse. Existe alguém, alguma figura, algum lado político que hoje teria interesse na condução do impeachment, do jeito como vai ser, né? Porque pensando num presidente, como você mesmo disse, né? Com uma aprovação popular muito alta se comparar com os últimos impeachments. Então, assim, é um processo que acho que não interessa a ninguém hoje, né, Paulo? Uma coisa que é uma frase feita, mas que acho que vale a pena falar, que se usa muito em Brasília, você precisa diferenciar o telecat, aquela luta livre da TV Manchete, do UFC, né? O que é briga para aparecer do que é briga de verdade. Então, assim, até tem gente, quer dizer, foram 3, 4, 5, se não me falo, 3 pelo menos, pedidos de impeachment apresentados a partir desses episódios. Tem gente que vai fazer disso uma bandeira porque quer fazer... Porque o objetivo é ter a luta em si, não necessariamente a mudança de governo. O objetivo é o desgaste, o objetivo é levantar a bandeira para se mostrar um crítico do Bolsonaro. Isso vai ter, e tem gente que vai se servir disso em si, né? Não quer a troca, não vai brigar pela troca. Essa briga pela troca, de tirar, ainda mais com esse movimento de aproximação por agora, acho que ainda não está claro. Que não gostam do Bolsonaro no Congresso, acho que é meio evidente, mas ainda não está claro assim, quem é que vai comprar essa briga, o UFC, a briga de verdade para virar a página. Essa brigaria ainda não existe alguém que tenha liderado, que tenha puxado esse carro para dizer, pô, como é que vai ser o pós-Bolsonaro, qual vai ser o governo, como é que vão se dividir os espaços, alguém que, enfim, que bateu na porta do Mourão lá para tentar organizar o governo na sequência. Isso, pelo menos, assim, a briga ainda está mais no telecat, na luta livre, pela briga em si, pela pancadaria em si, do que a briga para tirar mesmo e colocar outra coisa no lugar. Principalmente, acho que não principalmente, mas tem esse ponto aí da conversa do Bolsonaro com esses partidos de centro. Eu me lembro semana passada, né, que parte dos deputados e dos presidentes de partido foram lá para a agenda com o Bolsonaro e tal. Eu perguntei para vários deles que tiveram com o presidente, né, qual é, assim, dado o histórico, como é que vocês acham que vai ser isso para frente? Ele falou, pô, ninguém confia, né? É uma desconfiança mútua.
A gente não confia que tudo que está sendo conversado ali vai ser colocado em prática, e ele também não confia muito na gente, quer dizer, aquele discurso de 2018 dele de campanha é um pouco do que ele quer mesmo. Então a gente vai sobreviver amparado nessa desconfiança mútua por algum tempo. A ver quanto tempo isso dura, né? Acho que assim, a gente vai ter uma segunda onda de choque de Bolsonaro com a classe política. Acho que não está tudo resolvido, não. Uhum. Paulinho, cara, chegaram umas perguntas legais, são todas diferentes, mas girando em torno do mesmo nome, Paulo Guedes. Guedes. Então, eu vou jogar todas elas aqui, mas primeiro veio o Florentino, já perguntou se o Paulo Guedes fica, e acho que aí vieram outras perguntas complementares, que foi o quão atada fica as mãos do Paulo Guedes nesse momento, e se o programa Pro Brasil tem apoio do Ministério da Economia. E aí também já perguntaram da fala, se hoje foi bom, foi um disfarce, se ele pode ser o próximo, enfim. Muitas perguntas em torno do Paulo Guedes. Se quiser começar pelas mais fáceis, que acho que é se o Pro Brasil tem apoio do Ministério, e aí a gente finaliza com se ele ficou ou não. Acho que dá para contar a historinha toda que a gente está vendo. Acho que isso passa, assim, a historinha acho que vai passar por todas elas. Primeiro ponto, quando você precisa muito dizer que está tudo bem, é porque não está tudo bem, né? Quando toda hora você vai lá e fala, pô, tá tudo bem, olha, tá tudo bem, é porque alguma coisa que provocou ruído existe, né? Vou pegar um episódio recente agora. Essa pergunta foi feita naquela primeira coletiva que o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, participou junto com o Mandetta. E aí perguntam pro Mandetta, né? Ministro, o senhor vai ficar? Aí o Braga Neto pega o microfone antes e diz, não existe possibilidade de o ministro sair. Aí ele passa o microfone para o Mandetta fala, quando você fala que não existe possibilidade é porque existe. Ele fala, na política, quando se fala que não existe possibilidade é porque existe, e segue a resposta dele. Acho que era uma situação muito mais tensa a do Mandetta do que a do Paulo Guedes agora. Não estou comparando exatamente os dois momentos, mas acho que vale a mensagem, assim, quando toda hora você precisa levar alguém para dizer que está tudo bem, é porque algum ruído provocou isso. A gente sabe, as mãos do Paulo Guedes ficam atadas. Acho que assim, a crise um pouco atou as mãos dele, mais até do que o próprio governo, mas esse momento de crise fez a agenda dele ficar de isolamento social, né? Quem está isolado mesmo era aquela agenda prioritária do Ministério da Economia, aquela agenda estruturante, aquela agenda de reforma, de enxugamento do Estado. Essa agenda ficou de lado porque tem que ficar mesmo. Aí, assim, na visão do Congresso, demorou o Paulo Guedes, mas acabou reconhecendo, colocou o programa emergencial, que é tocado pelo Marcelo Guaranis, que fez uma live com a gente legal também, há 2 semanas, 3 pernas lá né, do programa dele, apoio aos vulneráveis, manutenção de emprego formal, ajuda aos estados, que é um ponto que deu problema, mas enfim, um programa estruturado de combate a isso, mas aquela agenda estruturante, aquela agenda de ajuste, essa tá de quarentena, e ela me parece que vai ser difícil de voltar. Uhum. E aí, assim, o que acho que é o ponto mais crucial é como é que esse governo está se preparando para o pós-crise, né? De vários ministérios, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional. Deu ruído porque o Paulo Guedes não estava nessa apresentação. Depois, no dia seguinte, o próprio Braga Neto foi lá e disse que era um esboço, né, que estava sendo feito, que não era um programa pronto. Mas aí, eu vou reproduzir uma coisa que o Richard falou hoje cedo, quer dizer, a gente não... Você vai fazer o calendário de lives do Stock Picker, você não faz um esboço disso em público, né? Faz o esboço antes e apresenta quando você tem alguma coisa um pouco mais concreta. Então, assim, não existe o governo fazer um esboção, assim, tô só jogando ideia aí para vocês. Não tem alguma coisa estruturada ali e o Ministério da Economia não partilhava disso, dessa ideia. Veio do Ministério da Economia a história lá de falar que é de 1 a 3, que é um novo PAC, entendeu? Era gente do próprio governo e do próprio time do Paulo Guedes que estava com essa visão completamente contrária. Hoje, depois que o Paulo Guedes apareceu lá com o Bolsonaro de manhã, eu conversei com 2 pessoas lá do Ministério. Ficaram aliviadas, porque, enfim, e se ficaram aliviadas que eles estavam juntos, é porque tinha um pouco de receio de fato, né? Se uma coisa tá tudo bem, você não fica aliviado, pô, que maravilha, agora os 2 estão juntos. Se tivesse tudo bem, só mais um. Não foi, né? Eles tinham um pouco de receio de como é que essa coisa ia se desdobrar. E dizem que, enfim, a briga vai ser um pouco saber o quanto o Bolsonaro se convenceu
de que esse programa, um gasto público que ainda não estava muito bem estimado, podia, enfim, prejudicar um pouco mais a trajetória fiscal do país. Difícil dizer o quanto, difícil dizer também qual é enfim, qual é a liberdade daqui para frente, porque não vem de hoje, né, essa deterioração da agenda do Paulo Guedes lá dentro. Uma coisa que a gente sempre diz, enquanto o Paulo Guedes tiver boa notícia para entregar ao governo, é muito mais fácil dele ficar. Aquela coisa de, na bonança o Bolsonaro pode procurar outra agenda porque já deu tudo certo, eu nunca achei muito caminho. Então eu sempre achei que assim, enquanto se desse errado, se tardasse a ter crescimento, se tardasse a ter volta de emprego, aí que o Paulo Guedes começava a correr um pouco mais de risco. E que foi o que a gente viu em 19, por exemplo, antes da aprovação da reforma da Previdência, né? Foi aquele momento de maior tensão lá no meio do ano, que o Bolsonaro chegou a falar de romper o teto, que ele começou a escutar outros interlocutores da economia, enfim, teve esse grande momento aí de tensão. Depois que a reforma é entregue, depois que passa pela Câmara, que o mercado precifica aí a reforma da Previdência maior até do que estava imaginando, as coisas se acomodam de alguma maneira e o Paulo Guedes passa a sofrer um pouco de pressão de novo, quando você começa a se perguntar, tá bom, e o resto da agenda? O que o cara vai entregar? E aí que o Bolsonaro começa a escutar um pouco mais o setor industrial, começa a ter um outro conselheiro aqui que vão um pouco na contramão dessa agenda do Paulo Guedes, que vão pedindo abertura do cofre, né? Uhum. E vão pedindo subsídio, vão pedindo programa de incentivo aqui e ali. Tudo isso para dizer que essa agenda do Paulo Guedes estava começando a ter um pouquinho de desatenção do governo, já não é de agora. Com o coronavírus, essa agenda foi para o lado, entrou uma outra agenda de gasto, e aí que acho que é o problema, porque a gente mudou a chavinha, né? A gente está numa chavinha agora de gastar, de decidir onde é que você vai alocar os recursos que a gente não tem, mas que a gente vai criar. Uhum. A volta vai ser complicada, porque como é que você vai fazer uma transição desse momento para uma agenda de ajuste de novo, para dizer, pô, agora mudou, esquece esse negócio de distribuir dinheiro e vamos pensar em enxugar o Estado de novo. Essa transição que me parece um pouco problemática e é nela que acho que está o problema também. Porque agora, quer dizer, todo mundo concorda que tem que gastar, é o Paulo Guedes. Sim. Com responsabilidade, tem a questão, pô, vamos deixar restrita 2020, não vamos entrar para 2021 para não estourar o fiscal para frente, não vamos comprometer os orçamentos futuros, mas que agora tem que gastar, tem que gastar. A transição que eu acho que depois é um problema. Meio então, que assim, acho que o Paulo Guedes, ele está sendo... Alguém tem que ceder. O Paulo Guedes está meio que cedendo agora, achando que vão ceder no futuro. Então... Isso, vamos fazer o gasto emergencial agora e depois a gente retoma a nossa agenda. Mas nisso aí você teve, enfim, surgiu aí, teve a ascensão do Braga Neto, o ministro da Casa Civil, que tem desempenhado um papel que o Onyx não desempenhava antes, eram outras as funções, o ministro Onyx, né, que foi deslocado para o Ministério da Cidadania, e o Braga Neto virou um ponto de referência lá, que acabou concentrando demanda e vontades de outros ministros. Mencionei aí o Tarcísio, da Infraestrutura, e o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que são ministros que querem ver a roda girar por ali, né? Então, enfim, se criou um outro polo, e aí acho que esse desentendimento, que é negado, né? Todo esse tipo de desentendimento é negado. Quando você pergunta para o Paulo Guedes se isso existe nas coletivas, não existe. Pergunta para o Braga Neto, também não existe. Pergunta para o Bolsonaro, não existe. O Mourão, não existe nunca. Mas percebe-se, né, que você tem dois polos ali de disposição, e acho que vai ser essa briga da saída, tá? Como é que vai ser quem vai ganhar essa briga de novo? Uhum. O Paulo Guedes já precisou passar por essa briga no começo do governo. Eu acho que era um risco que o mercado olhava bastante, né? O Paulo Guedes foi nomeado, mas vai ter caneta para tocar, ganhou essa briga. Pô, a reforma da Previdência, ele empurrou lá, perdeu os militares, tudo bem, perdeu a capitalização, mas pô, fez uma reforma grande. Agora acho que ele vai passar por esse teste de novo. Ele vai ganhar a briga da saída ou o Bolsonaro cada vez mais vai olhar para o outro lado também? Acho que essa vai ser a chave para ver se ele fica ou não. Mas não me parece assim uma coisa de que estejam esvaziando as gavetas agora para ele ir embora amanhã, tá? Não. Porque diferente do Mandetta nesse sentido. É muito louco a política porque dá para fazer várias hipóteses dentro do mesmo fato, né? Porque eu ouvi duas análises interessantes hoje. A primeira é, com a saída do Moro e do Mandetta, a figura de super-ministro do Paulo Guedes ganha ainda mais força, porque ele é meio que... Ele é o último. Então talvez isso até fortaleça ele. Por outro lado, até ouvi de um investidor que ele falou assim, olha, com a agenda econômica do jeito que está,
de escanteio, né? Já que o social agora é muito mais importante, ajudar. Talvez a saída do... Porque o pessoal fala, meu, se o Paulo Guedes sair, ferrou, né? Agora, talvez nesse momento, como ele já está tão de lado, dependendo de como for feita uma saída, eu acho que obviamente o impacto seria negativo, porque é uma mensagem, mas talvez seja algo muito mais simbólico do que de fato uma mudança total de rumo da economia, né? Eu não sei, Mas eu acho que o grande simbólico que a gente teria da saída do Paulo Guedes, enfim, caso isso acontecesse, ainda que entre um outro nome lá, que enfim, a priori o mercado goste, ia ser a linha de que, cara, nem o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga, ele conseguiu dobrar esse governo a caminhar nessa agenda de reforma do Estado. Quem é que vai conseguir? Entendeu? Se você colocar lá assim, qualquer outro nome com respaldo e tal do mercado, mas se o Paulo Guedes não conseguiu fazer o Bolsonaro se dobrar por esse caminho, quem é que vai conseguir? Então acho que seria um pouco essa a sinalização. Acho que o Bolsonaro não quer mandar o Paulo Guedes embora agora, quer dizer, senão não teria feito esse gesto hoje cedo, quer dizer, pega o Mandetta, por exemplo, ele não fez nenhum gesto desse tipo com o Mandetta, né? Pelo contrário. O Moro ele tentou, também não queria perder o Moro, virou a chave depois do momento que ele perdeu, né? Aí começa a bater. Mas até então, tem as mensagens lá da turma de interlocutores do Bolsonaro falando, pelo amor de Deus, ministro, não vai embora. Gráfico, né, do Ibov ainda falando, não vai embora, ministro, pelo amor de Deus, você está destruindo o país. Eu não queria perder. Como parece que não é o caso agora com o Bolsonaro, por essa grife, por esse símbolo. Mas acho que assim, os caminhos que o Bolsonaro vai ter de decidir estão mostrados, né? E existe agora um polo dentro do governo, com uma ideia divergente, que tem ganhado um pouco de espaço. Acho que é um pouco esse aí o risco que fica para frente. Assim, mas, de novo, acho que não está esvaziando as gavetas para ir embora agora, não. Uhum. Bom, Paulinho, eu vou querer fazer um dia um Stock Pickers maior com vocês. Então vou aproveitar esses minutos finais, porque sempre no final do Stock Pickers a gente faz umas perguntas mais capciosas. Lá vem. E pede para a pessoa ir respondendo mais rápido, assim, tipo, bem de bate-pronto mesmo. Do tamanho de um tweet, né? Ou de um voto lá, quando tem na Câmara, o seu tempo, deputado. Mas, ó, já a primeira pergunta aqui, ó. Reforma tributária, sai esse ano? Não. Não sai esse Pode ano? ser só assim, não? Não, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Se já for assim todas, a gente faz umas 20 aqui. Mas queria falar um pouquinho mais? Breve, a reforma tributária ela tem uma série de restrições, né? Assim, você tinha uma briga entre estados, que aparentemente estava ok, porque estavam exigindo dinheiro da União e tudo, e tinha uma briga grande setorial, né? Que ainda não tinha se manifestado tanto que você ainda não tinha texto, mas quando você tivesse o texto em si, todos os setores iam pedir subsídio e gasto tributário, porque todo setor é muito especial, né? Todo setor emprega muito, todo setor, no fim, todo mundo tem subsídio. Mas ia ter essa briga. Isso com a arrecadação crescendo um pouquinho, né? A gente estava num momento de retomada gradual, mas estava da economia. Agora, com o bolo murchando, é muito mais difícil você fazer uma reforma tributária com o dinheiro acabando, com o dinheiro diminuindo. Então, você até pode ter alguma simplificação, PiscoFins, beleza. Mas uma reforma tributária digna de nome, acho que está mais difícil. Agora, uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, Paulinho. Eu já ouvi de muito político que o cara investe no mercado e tal, mas já rolou alguma reunião ali com um político que o cara começa já a querer dica de investimento ou até falar alguma coisa? Cara, assim, dica de investimento, porque as reuniões, enfim, que a gente faz são geralmente com, eu pelo menos, você viu pelo meu histórico aí, qual é minha grande experiência, como é que eu vou dar dica de investimento para alguém. Mas tem os casos assim que, enfim, tem o próprio patrimônio e que pedem, às vezes, algum tipo de, o que fazer, sabe? Como fazer, como é que vocês estão vendo e tal. Isso tem deputado que já operou na Bolsa no passado, e que aí esses aí gostam mais de perguntar e tal, mas que hoje em dia já não negocia nada, porque tá lá vivendo outra coisa. Mas tem uma turma que se interessa, assim. Tem um pessoal que gosta e que acompanha, conhece Stock Pickers e tudo. Eu até falei, um dia a gente vai fazer um Stock Pickers com ele. Eu queria colocar uns políticos ali, porque tem umas perguntas que eu adoraria fazer, né? Porque o que falam pra caramba, né? Que, mas isso aí, o cara plantou essa notícia para operar isso aí, né? Bom, o Joesley Day foi o caso mais claro, né? O Joesley Batista
foi um dos caras que mais ganhou dinheiro com dólar no mercado financeiro, porque ele mesmo plantou, né, com toda aquele efeito de ter o poder de influenciar o mercado, Aham. né? Enfim. Mas eu queria ouvir do lado político como é que eles praticam no mundo dos investimentos. Agora, uma pergunta mais pessoal, cara. Porque eu senti muito isso na minha vida profissional. Quando eu deixei de ser jornalista e comecei a ser mais atuante como um analista de investimentos, de fato, é Aham. incrível como as pessoas começaram a ficar mais à vontade para falar algumas coisas para mim, né? Você sentiu isso quando teve a transição jornalismo para analista político? Acho que, assim, tem uma primeira parte que é assim, você não tem mais um veículo, né, em que eu possa colocar, comprometer isso, comprometer aquilo. Então, acho que tem os dois lados. Tipo, quando você é jornalista, você sabe também que as fontes te procuram com algum objetivo, né? Evidentemente, acho que todo jornalista sabe disso. Você nunca é procurado porque a pessoa quer fazer o bem, quer que Ou se a gosta de pessoa você? quer que exato, se a pessoa quer que alguma história se torne pública, é porque ela tem algum interesse que essa história se torne pública, e cabe aí ao jornalista conseguir fazer o papel de apuração e checagem dos fatos para que você consiga direcionar, digamos isso, para a versão mais próxima do real possível. Então, por um lado, você deixa de ser procurado por isso, enfim, porque as pessoas sabem que não é mais seu objetivo tornar públicos os fatos, mas por outro tem isso daí, a pessoa se sente mais confortável também, sabendo, enfim, que essa informação que você está pedindo, essa conversa, não vai ser usada para gerar problema, para gerar intriga, vai ser usada para, enfim, para compor cenário. Que é um pouco isso que a gente faz, né? O nosso trabalho é escutar muita gente para tentar trilhar e mostrar um caminho mais, enfim, mais previsibilidade, como eu disse. Então esse é o caminho. Assim, as pessoas, por um lado, não te procuram para contar a coisa que ela quer ver vazada, que faz sentido para ela, que se torne pública, mas se sente mais confortável de compartilhar a visão, porque sabe que a maneira como essa informação vai ser usada é mais mastigada, e tentando colocar essa informação em perspectiva. Tem esses dois lados aí que acho que são interessantes. Só veio mais uma pergunta aí. Vai ter privatização em 2020? 2020, pô, vamos dizer, Eletrobras, Petrobras, assim, acho que por enquanto não. Acho, assim, pode ter alguma outra coisinha, mas não essas vistosas aí que o mercado gosta tanto e que vocês perguntam sempre. Acho que isso aí ainda tem um caminho mais para frente, cara. Assim, Eletrobras, que é uma que todo mundo pergunta sempre, acho que tinha melhorado o ambiente um pouquinho antes, mas ainda tinha uma série de restrições que precisavam ser resolvidas no Congresso. Enfim, me parece aí que as conversas podem avançar para frente, mas não para agora, assim, de imediato. Agora, a última pergunta. Sinta-se à vontade de não responder se não quiser, tá? Mas, assim, é que quando a gente fala de política, não tem jeito, né? Ou você tem aquele tio que é Bolsonaro até debaixo d'água, ou você tem aquele tio super de esquerda que acha que tudo isso é uma merda e tá tudo errado. Mas a gente nunca conversa com um analista político para analisar, né, politicamente falando. Então eu queria que você, para finalizar, fizesse uma análise do político Rodrigo Maia. Porque se a gente vai olhar no Twitter, hoje quem apoia o governo acha ele um golpista farsante, tem que ir preso e tudo mais. Mas politicamente falando, na função de presidente da Câmara, né, cargo que ele já ocupa já há um bom tempo, e como é que você analisa o político Rodrigo Maia nessa função? Cara, vou tomar pancada aqui, será, dos comentários, mas acho que ele cumpre bem o papel de presidente da Câmara. Pô. Vamos pensar, ele tem uma agenda, que é a agenda dele, a grande função do presidente da Câmara é a prerrogativa de definir a pauta. É ele quem escolhe, enfim, tem colégio de líderes, tem outros instrumentos, mas o limite é ele quem escolhe o que é que vai ser colocado para voto ou não. Ele tem as convicções dele, quer dizer, ele trata a agenda econômica como prioritária, pensando agora principalmente no governo Bolsonaro, né? E ele cumpre esse papel, quer dizer, ele quem decide o que é que vai ser votado ou não, ele determinou aí que a agenda econômica é a agenda que ele acha que tem que ser tocada agora. Ele é eleito, enfim, deputado federal, representante com os votos que ele teve, dentro lá do parlamento ele foi escolhido pela maioria dos deputados, todos eles eleitos pelo povo, e ele acha que essa agenda que ele representa é a agenda que tem de andar. Provoca embate, provoca, porque essa não é a agenda que o governo gostaria de ver 100%, acho que tem uma parte comportamental, tem uma parte de costumes, que é muito cara ao presidente, que o presidente ganhou parte
ganhou parte da popularidade dele e dos votos dele por conta dessa pauta, com a qual ele não concorda. E aí, enfim, a função de presidente da Câmara é essa, é decidir o que vai entrar ou o que não vai entrar. Ele decidiu que essa parte não vai entrar, acho que um pouco disso, enfim, força as críticas que ele recebe por parte dos apoiadores. Eu vi uma reclamação aí de MP, que ele deixou caducar algumas das MPs. É verdade que algumas das MPs não andaram, mas me parece que menos aí de parte econômica, de fato, e um pouco mais da parte de comportamental mesmo, de costumes. Enfim, e uma coisa que aparece, não é ele, assim, a pauta dele também, não adianta nada ele pautar alguma coisa que não vai passar. Né? Ele precisa de alguma maneira, essa é outra percepção, enfim, outra habilidade que um presidente de Câmara precisa ter, saber mais ou menos como é que está o ambiente de plenário para saber o que tem força para andar, o que não tem força para andar. Uhum. Enfim, por isso talvez ele faça alguns acenos, alguma questão, por exemplo, medida provisória do saneamento, que acabou não andando. Enfim, porque às vezes um projeto de lei é mais fácil de você conseguir construir consenso. Se você colocar uma medida provisória lá para votar, vai explodir o plenário, a medida não anda, e o projeto de lei, de repente, você consegue ter um pouco mais de discussão, colocar mais gente para participar da conversa, mais emenda para alterar o texto, enfim, um pouco nessa linha. Então não sei se eu respondi, mas acho não, que ele respondeu, cara, cumpre a função dele. Eu adorei a entrevista, tá? Eu vou encerrar já que já estamos quase uma hora aqui falando. Eu adorei o papo, mas eu acabei de descobrir um negócio muito legal, porque enquanto você responde, você é obrigado a ficar vendo os comentários ali, né? Então, sempre que eu fizer uma live no Instagram, eu vou guardar uma pergunta muito polêmica no final, que vai mexer com o brilho dos ouvintes, para a pessoa ir respondendo e vendo como a galera está reagindo. Eu não sei se a galera aqui gostou tanto da sua análise, mas todo mundo elogiou. Só um falou comunista só de brincadeira ali, né? Ninguém... Pensei que ia chover algum... Mas aqui, ó, mas tem muita gente reclamando de pautas que o Rodrigo engavetou, né? Esse é um ponto, pô. Assim, algumas coisas não tem caminho mesmo para andar, e aí, assim, tudo na o presidente vida, age, de fato. Tudo na vida é relativo. Então, assim, comparado a outros presidentes da Câmara, você diria que ele é muito acima da média ou só um presidente normal? Assim, vou dar um exemplo assim, o que fala, pô, o Rodrigo colocou várias pautas bombas, aí eu acho que não se compara o que ele colocou para votar com o que aconteceu do Eduardo Cunha, por exemplo. Em 2015 a Câmara votava a pauta bomba por pauta bomba. Hoje em dia, a grande pauta bomba que se reclamou do Rodrigo foi o projeto de socorro aos estados. Acho que tem um componente político aí importante, quer dizer, dentro dessa briga Bolsonaro, governadores, o Rodrigo tomou o lado dos governadores, é verdade, mas é uma pauta que, sim, tinha algum porquê, quer dizer, então, assim, não é uma pauta bom de, pô, reajuste para o judiciário, vou explodir as contas para ver a Dilma sofrer, como foi lá em 2015. Enfim, acho que tem, de novo, existe esse componente da briga política Bolsonaro versus governadores, o Rodrigo, ao colocar isso para andar, tem, enfim, sabia disso, não colocou sem saber, mas, pô, faz, assim, não é uma presidência de oposição ao governo por oposição, entendeu? Assim, me lembro que eu vi, não é do interesse do Rodrigo fazer uma presidência da Câmara de oposição ao Bolsonaro, não foi, pelo menos, até aqui. E me parece que, assim, pode ter mais dificuldade. Essa pauta comportamental, ele já falou várias vezes que não vai deixar andar mesmo. Então, enfim, é isso. É parte da convicção dele. Foi eleito com essas convicções para o mandato de deputado e eleito para a presidência da Câmara com essas convicções. E aí, enfim, acho que toca elas sem... faz parte também do perfil dele. Bom, Paulinho, descobrimos hoje um excelente convidado para quando a gente fizer um Stock Pickers mais descontraído sobre política. 100% à disposição. Bom, mas é bom o clima mais descontraído também, que dá para... Sim, eu quero saber quem são esses políticos aí que gostam de investir, para ver se a gente faz um papo com eles também. E, pô, cara, brigadão pela análise. Acho que nós, como Stock Pickers, vou ser bem sincero, tá? Eu não coloco muito peso na política, nas nossas decisões de investimento, não porque não é importante, mas porque a gente prefere investir em empresas que conseguem fugir disso. Mas a gente sabe que é muito importante para a condução do país, isso pode afetar a economia como um todo, e no Brasil, macro importa, a gente percebe muito isso na pele. Não adianta ser uma empresa excelente que, se tiver num momento ruim, ela pode demorar muito para começar a ir bem. E sua análise aí foi muito boa. Pô, valeu, Salomão. E assim, mesmo que não importe,
Pelo menos a conversa é boa, né? O assunto é interessante. Não, com A certeza. gente marca a próxima na sexta-feira. Bem melhor que cerveja. conversar. Porra, imagina. Nossa, fechou, cara. Fechou. Não sei se você viu a nossa live no sábado. A gente ficou 4 horas ao vivo, todo mundo ficou muito bêbado. O Mateuzinho ficou olhando pro vazio, assim, de repente. Então, imagina Grande fazer isso de Mateuzinho. política. Ia ser Vai incrível. embora. Cara. Bom, maravilha. Pô, tô à disposição. Paulinho, obrigadão, parabéns pelo trabalho e bom trabalho aí nessa correria. Pô, valeu e parabéns pra vocês aí também, cara, o que vocês fizeram com esse podcast aí, pô, mais que o podcast, né, com esse canal é sensacional. Parabéns Valeu, mesmo. bom demais, cara. Valeu, hein? Valeu. Pessoal, Abraço. valeu pela audiência. Tchau, tchau. Até.